Atenção, eletricista, por favor, comparecer. Estamos apresentando um trabalho de biologia. Atenção, companheiros. Dentro de 5 segundos vai começar um trabalho de biologia. 5, 4, 3, 2, 1. Prepare seu coração. Dentro de instantes a terra vai tremer. Trabalho de biologia. Obesidade. Vocês vão saber a partir de agora como o Denis ficou desse tamanho. Obesidade. Sinônimos e nomes populares: excesso de peso corporal, aumento do peso corporal, aumento de gordura, gorduras saturadas, gordo, excesso de lipídios. O que é? Denomina-se obesidade uma enfermidade caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, associada a problema de saúde, ou seja, que traz prejuízos à saúde do indivíduo. Ô, gente, como se desenvolve ou se adquire? Nas diversas etapas do seu desenvolvimento, o organismo humano é resultado de diferentes interações entre seu patrimônio genético herdado de seus pais familiares, o ambiente socioeconômico, cultural e educativo e seu ambiente individual e familiar. Assim, é uma determinada pessoa apresenta diversas características peculiares que se distinguem, especialmente em sua saúde e nutrição. A obesidade é o resultado de diversas dessas interações, nas quais chamam a atenção os aspectos genéticos, ambientais e comportamentais. Assim, os filhos com ambos os pais obesos apresentam alto risco de obesidade, bem como determinadas mudanças sociais estimulam o aumento de peso em todo grupo de pessoas. Recentemente, vem-se acrescentando uma série de conhecimentos científicos referente aos diversos mecanismos pelos quais se ganha peso, demonstrando cada vez mais que essa situação se associa, na maioria das vezes, com diversos fatores. Independente da importância dessas diversas causas, o ganho de peso está sempre associado a um aumento da ingesta alimentar e à redução de um gasto energético correspondente à ingesta. O aumento da ingesta pode ser decorrente da qualidade de alimentos ingeridos ou modificados de sua qualidade, resultando numa ingesta calórica total aumentada. O gasto energético, por sua vez, pode ser associado a características genéticas ou ser dependente de uma série de fatores clínicos e endocrínicos, incluindo doenças nas quais a obesidade é decorrente de distúrbios hormonais. Ô, gente, o que se sente? O excesso de gordura corporal não provoca sinais e sintomas diretos, somente quando atinge valores extremos. Independente da severidade, o paciente apresenta importantes limitações estéticas, acentuadas pelo padrão atual de beleza, que atinge um peso corporal até menor do que aceitável como normal. Pacientes obesos apresentam limitações de movimento, tendem a ser contaminados com fungos e outras infecções de pele em suas dobras de gordura, com diversas complicações, podendo ser algumas vezes graves. Além disso, sobrecarregam sua coluna e membros inferiores, apresentando a longo prazo degenerações, artroses de articulações da coluna, quadril, joelhos e tornozelos, além de doenças varicosas, superficial e profunda, varizes, com úlceras de repetição e erisipela. A obesidade é um fator de risco para uma série de doenças ou distúrbios que podem ser doenças: hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, doenças cérebrovasculares, diabetes mellitus tipo 2, câncer, osteoartrite. Distúrbios: distúrbios lípticos, diminuição de HDL, colesterol bom, aumento da insulina, intolerância à glicose, distúrbios menstruais e infertilidade, apneia do sono. Ô, Pamonha, como o médico faz o diagnóstico? A forma mais amplamente recomendada para avaliação do peso corporal em adultos é o IMC, Índice de Massa Corporal, recomendado inclusive pela Organização Mundial da Saúde. Esse índice é calculado dividindo o seu peso do paciente em quilogramas, pela sua altura em metros elevado ao quadrado, ou seja, o quadrado de sua altura. O valor assim obtido estabelece o diagnóstico da obesidade e caracteriza também os riscos associados conforme apresentado. Cabe salientar ainda que a avaliação médica do paciente obeso deve incluir uma história e um exame clínico detalhado, e de acordo com sua avaliação, o médico irá investigar ou não as diversas causas do distúrbio. Assim, serão necessários exames específicos para cada uma das situações. Se o paciente apresentar apenas obesidade, o médico deverá proceder a uma avaliação laboratorial mínima, incluindo hemograma.
creatinina, glicemia de jejum, ácido úrico, colesterol total e HDL, triglicerídeos e exame comum de urina. Na eventual presença de hipertensão arterial ou suspeita de doença cardiovascular associada, poderão ser realizados também exames específicos, raio-x de tórax, eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, que são úteis principalmente pela perspectiva futura de recomendação de exercício para o paciente. A partir dessa abordagem inicial, poderá ser identificada também uma situação na qual o excesso de peso apresenta importante componente comportamental, podendo ser necessária a avaliação e o tratamento psiquiátrico. A partir das diversas considerações acima apresentadas, julgamos importante salientar que um paciente obeso, antes de iniciar qualquer medida de tratamento, deve realizar uma consulta médica no sentido de esclarecer todos os detalhes referentes ao seu diagnóstico e as diversas repercussões do seu distúrbio. Lipídios, como se trata? O tratamento da obesidade envolve necessariamente a reeducação alimentar, o aumento da atividade física e, eventualmente, o uso de algumas medicações auxiliares. Dependendo da situação de cada paciente, pode estar indicado o tratamento comportamental envolvendo a psiquiatra. Nos casos de obesidade secundária às outras doenças, o tratamento deve inicialmente ser dirigido por causa do distúrbio. Um dos recursos é a reeducação alimentar. Independente do tratamento proposto, a reeducação alimentar é fundamental, uma vez que, através dela, reduziremos a ingesta calórica total e o ganho calórico decorrente. Esse procedimento pode necessitar de suporte emocional ou social, através de tratamentos específicos, psicoterapia individual, em grupo ou familiar. Nessa situação, são amplamente conhecidos grupos de reforço emocional que auxiliam as pessoas na perda do peso. O uso de drogas no tratamento da obesidade. A utilização de medicamentos como auxiliares no tratamento do paciente obeso deve ser realizada com muito cuidado, não sendo em geral o aspecto mais importante das medidas empregadas. Devem ser preferidos também medicamentos de marca comercial conhecida. Cada medicamento específico, dependendo de sua composição farmacológica, apresenta diversos efeitos colaterais, alguns deles bastante graves, como arritmias cardíacas, surtos psicóticos e dependência química. Por essa razão, devem ser utilizados apenas em situações especiais, de acordo com o julgamento criterioso do médico assistente. Ô, dona Júnia, como é que faz para prevenir, para não ficar igual o Denis? Uma dieta saudável deve ser sempre incentivada já na infância, evitando-se que as crianças apresentem um peso acima do normal. A dieta deve estar incluída em princípios gerais de vida saudável, na qual se incluem a atividade física, o lazer, os relacionamentos afetivos adequados e uma estrutura familiar organizada. No paciente que apresentava obesidade e obteve sucesso na perda de peso, o tratamento de manutenção deve incluir a permanência da atividade física e de uma alimentação saudável a longo prazo. Esses aspectos somente serão alcançados se estiverem acompanhados de uma mudança geral no estilo de vida do paciente. Obrigado a todos pela atenção. Desculpe os erros de gravação. Moçada, espera só um segundinho. Atenção, pessoal, escuta essa ardência. Trabalho apresentado por Michel, o Rato, Gabriel, o Pontinho, João Paulo, o Jorge, Manuel, Buiu, Thales, o Grambel, Luiz Paulo, o Cacheiro e Denis, o Lipídio. Essa obra de arte foi produzida por Álvaro Uzé. Foi apresentado um trabalho dos melhor de bom. Eletricista, favor desligar os recursos. Véi, me erra. A dona Júnia, vale 5 pontos ou não vale? The End, uma produção GB Productions.